Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Então, vocês devem estar percebendo a falta do professor Jonas hoje, né? Então, assim, como o nosso grupo de profs das áreas de ciências humanas no ensino médio é um grupo grande, nós dividimos, então, em duas equipes. Então, hoje é a equipe das meninas e terça-feira que vem é a equipe dos meninos, tá? Então, hoje vocês terão aula comigo, com a prof. Maria Helena e com a prof. Beatriz, que chegou agora. Bom dia, prof. Beatriz. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo Bom bem? dia. E Tudo bem. semana que vem, então, vocês terão aula com o professor Jonas, o professor Wagner, o Jardel e o professor... Me ajudem, quem está faltando? Marcos. Isso, o professor Marcos. Isso. Então, hoje é a nossa vez com vocês, né? Antes da gente começar a nossa aula mesmo, nós estamos novamente preocupadas, né, profs, com a devolutiva dos trabalhos, porque foi ampliado uma semana, né? Eu acho que o prazo tem até semana que vem ainda como prazo, mas a gente teve poucas devolutivas ainda de trabalhos, tá? Então, a gente pede que vocês não deixem acumular, que vocês... seria interessante fazer o quanto antes, porque tem os trabalhos das outras disciplinas, e quando vê, já vem novos trabalhos e vai acumulando, né? E aí chega uma hora que vocês não conseguem mais vencer para fazer as atividades, né? Então, seria interessante, quanto antes vocês fazerem e postarem. E até porque, né, prof, a semana que a gente teve ali, a gente só fez a recuperação, né? A gente não fez nenhuma atividade nova. Foi só a recuperação. Aí, na semana passada, a gente fez aqueles slides de motivação, conversou um pouquinho com eles. Então, acho que a gente, né, teve um tempo maior aí para entrega, e a devolutiva, como a professora colocou ali, tá muito devagar, pessoal. Tá bem complicado, e a recuperação daquelas atividades que vocês já fizeram aí em outras semanas. Então, todo mundo é obrigatório fazer, todo mundo tem que fazer. E vocês viram que a direção da escola convocou uma reunião com os pais para amanhã à noite, que vai falar sobre a questão da avaliação. Então, alunos que não estão entregando as atividades avaliativas em dia, não vão receber boletim, né? Porque estão com as notas abaixo da média, só vai receber quem está entregando as atividades. Então, é importante que vocês olhem lá no professor online, olhem no Google Sala de Aula e vejam o que está faltando, tá? É bem importante que vocês tenham tudo em dia, porque é a presença de vocês. Como as atividades são de 15 em 15 dias, quando você deixa de entregar uma, é como se vocês tivessem faltado 15 dias naquela aula, né? No caso das humanas, história, geografia, sociologia, filosofia, bastante coisa, né? Por isso que é importante deixar sempre em dia. Isso aí. Podemos começar, prof? Acho que sim. Tu quer que eu apresente ou tu apresenta, prof? Pode deixar, eu acho que eu apresento. E Uhum. vocês só me ajudam na mediação. Então, assim, alunos, nós vamos trabalhar hoje algumas questões de Enem. Como que a tecnologia, que é o assunto, né, que nós estamos trabalhando, ele se apresenta nas questões de Enem. Lembrem que na aula de 15 dias atrás, nós trabalhamos com vocês aqueles slides sobre as revoluções tecnológicas, primeira, segunda, terceira revolução industrial, sobre a indústria 4.0. Então, como esse assunto, ele se apresenta no Enem, tá? Então, a gente vai ver algumas questões sobre isso. Eu vou pedir para vocês a participação. De que maneira? Agora, então, nós vamos mostrar a questão, vamos ler ela inteira, e eu gostaria que no chat vocês colocassem a resposta que vocês consideram correta. Não se preocupem se está certa, se está errada, coloquem a resposta ali. E aí depois a gente vai discutir em cima dessas alternativas, do porquê que está certa, do porquê que está errada. Então, é bem importante a participação de vocês, tá bom? Então, eu vou apresentar agora a tela.
Estão enxergando, pessoal? Sim. Uhum. Então, vamos Pode, para... quer que eu faça a leitura, Bruna? Sim, pode fazer, Mariana. Faz Então, bem assim, das alternativas faz bem pausadinha, para eles irem pensando na resposta, tá? isso. Então, tá. Então, Faz vamos lá. metade que eu faço metade, prof. Para não cansar. Uma de cada uma, então. Pode ser. Então, tá. Primeiro, então. A tecnologia está definitivamente presente na vida cotidiana, seja para consultar informações, conversar com amigos e familiares ou apenas entreter. A internet e os celulares não saem das mãos e mente das pessoas. Por esse motivo, especialistas alertam: o uso excessivo desta ferramenta pode viciar. O problema, dizem os especialistas, é o usuário conseguir diferenciar a dependência do uso considerado normal. Hoje, a internet e os celulares são ferramentas profissionais e de estudo. Vamos para as alternativas, então, olha. O desenvolvimento da sociedade está relacionado ao avanço das tecnologias que estabelecem novos padrões de comportamento. De acordo com o texto, o alerta dos especialistas deve-se a alternativa A, insegurança do usuário em relação do grande número de pessoas conectadas às redes sociais. B, a decredibilidade das informações transmitidas pelos meios de comunicação de massa. C, comprovação por pesquisas de que os danos ao cérebro são muito maiores do que se pode imaginar. D, subordinação das pessoas aos recursos oferecidos pelas novas tecnologias a ponto de prejudicar suas vidas. Ou E, possibilidade de as pessoas se isolarem socialmente em razão do uso das novas tecnologias de comunicação. Então, qual das alternativas? Pessoal, percebam que todas as questões de Enem, principalmente das humanas, que é a que a gente mais olha, nós como professores, elas sempre vêm com o texto e depois com as alternativas. Normalmente, esse texto, ele precisa ser bem lido e bem interpretado, porque as alternativas, elas são sempre referentes a esse texto. Então, se vocês olharem ali, tem mais de uma alternativa correta em relação aos problemas do uso da tecnologia na nossa vida. Mas vocês vão ter que achar a alternativa que é correta em relação ao texto que está presente ali. Então, pessoal, vocês podem pôr, então, a alternativa que vocês acham que é a correta em relação ao que o texto está falando sobre o alerta dos especialistas em relação às tecnologias. Podem pôr ali no chat a alternativa que vocês acham. Prof, até agora foi a D a campeã. Ah, é? Todos estão colocando a D? Isso aí. Isso. D. Uhum. D de dado. Estão corretos, pessoal. É isso aí mesmo, fizeram a interpretação correta da questão. É a subordinação das pessoas aos recursos oferecidos pelas novas tecnologias, a ponto de prejudicar suas vidas. É isso mesmo. Se a gente for olhar, a letra E também, ó, possibilidade das pessoas se isolarem socialmente em razão do uso das novas tecnologias de comunicação. Realmente há esse risco de isolamento, mas a pergunta, o texto da pergunta não está falando sobre isolamento social, e sim sobre a questão do vício, né, com as tecnologias. Então, é a letra D a correta, é isso mesmo. Você tem que ter o cuidado para que a tecnologia, né, a internet, as redes sociais, né, o que ela nos oferece aí, essas novas tecnologias, para que elas não a gente não acabe ficando dependente dela, né, que ela nos... a gente acaba indo para um campo aí que não é muito legal, né? A tecnologia a gente tem que saber utilizar na medida correta, dividindo um tempo aí, né? Para que eu não fique dependente dela. E, na verdade, ela pode viciar, né? Como o próprio enunciado ali diz, né? Ela pode
viciarem, realmente, né? Tem pessoas que não conseguem ficar sem o celular hoje em dia, cada pouquinho tem que dar aquela olhadinha, tem que estar ali, né, ligado, né, à internet. Então, tá bastante caso de vício da internet, né? Acaba dominando, né? Dominando. Infelizmente, Quando tu vê, tu fica o dia todo dentro dessas, né, ou joguinhos, ou rede social, e o tempo passa, né, e você acaba deixando de fazer o que você precisa para, né, para esses fins aí. Tá bem. Acaba se perdendo muito tempo, né, com o que não é importante, né, infelizmente. E ela vicia porque você não vê, não percebe o tempo passar, né? Quando você vê, passou o dia e você, o que fez? Ficou praticamente só, né, ali ali usando a internet, usando isso, porque uma informação que faz você buscar outra, e curiosidades, e isso, o tempo voa e você não consegue sair ali da... Verdade. Então, vamos para 2? Isso. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho, se não fosse o reforço em tecnologia que um gaúcho buscou. Há pouco mais de 8 anos, ele usava o bico da botina para cavocar a terra e descobrir o nível de umidade do solo. Na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação, até que conheceu uma estação meteorológica, que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número de plantas, para então receber recomendações diretamente dos técnicos da universidade. Aí vem a pergunta: a implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o avanço do processo de, letra A, monitoramento da produção, letra B, valorização do preço da terra, letra C, correção dos fatores climáticos, letra D, divisão de tarefas na propriedade. A professora consegue colocar no ocultar ali que não está aparecendo, acho que é a estabilização da fertilidade, né? Não, Espera aí que eu volto. Isso, agora deu certo. Letra E, então, estabilização da fertilidade do solo. Então, essas são as alternativas. O que vocês pensam? Tá, essa questão, pessoal, o texto ele é de 2011, né? E ele fala do uso da tecnologia na área rural. Como que ela vem sendo usada? Para que ela vem sendo usada? No caso, nesse texto, vocês têm que analisar ele, olhar as alternativas e ver qual que fecha com o texto sobre a questão da tecnologia na área rural. Ali, então, é um sistema, né, em que o dono da propriedade, ele, com a previsão do tempo e tudo mais, consegue adequar ao que ele precisa, né? Hoje, nós já temos, eu até acredito que já está sendo usado, drones, né? Que fazem todo esse mapeamento da propriedade rural e vê aonde está o problema, que precisa de agrotóxico, precisa de adubo. Então, a tecnologia ela veio para a área rural, ela tem muito potencial, né, para a questão da agricultura, da agropecuária. Até essa semana que passou, numa propriedade aqui em Jaborá, chegou um robô que tira leite das vacas sozinho, né? Então, essa tecnologia que até então para nós era desconhecida já está próxima da gente. E aí, pessoal? Qual a questão correta? Vamos participar? Se errar, não tem problema, tá? O Vitor diz que é a C, o Thiago também diz que é a C. César, C. Brenda, C. Então, prof, até agora é C de casa. É a C de casa. Pessoal, não é a letra C.
poderia até ser considerada, mas o que está mais correto, interpretando o texto, é a letra A, monitoramento da produção. Então, nesse caso ali do texto, a tecnologia, ela é utilizada para o dono ali da propriedade rural monitorar a sua produção e saber quando tem que iniciar o plantio, quando tem que acionar o pivô de irrigação e tudo mais. Então, é monitoramento... cultura, né, prof, que tem ali como é que se chama a palavra correta ali? Existe uma troca, não posso plantar sempre o mesmo produto naquele solo, porque ele acaba não ficando mais fértil. Então, toda essa questão também. Ali fala também do espaçamento, que tem que ter um certo espaço entre cada semente, né? Então, é bem importante. E tudo isso é com a ajuda aí da tecnologia, né? Cada vez mais, né? Há anos atrás, você não ouvia falar em agrônomos ajudando na produção aqui na nossa região. Hoje já há um auxílio desses profissionais muito maior ali na área rural. Então, hoje, você, no mesmo espaço de terra, se produz muito mais do que antigamente. E isso se deve a todo o avanço tecnológico e avanço na área das ciências, né? Para se produzir mais, plantas mais resistentes em menor espaço. Bom, claro que se a gente for pensar, né, prof, essa questão de tecnologia no campo, né, a modernidade aí que veio para auxiliar, só que ela tem um custo também, né? Sim. Ela se torna bem mais, tem um custo bem maior, né, para fazer isso. Claro que eu também vou produzir mais, eu vou ter um lucro ainda maior, mas ela envolve custo. Eu achei bem interessante, não sei se alguém assistiu aí domingo no Globo Rural de manhã. O Bicho da Seda, alguém assistiu? Não. Eu fiquei encantada com aquela reportagem do Bicho da Seda, porque até então a gente ouviu falar, né, a gente viu algumas reportagens, alguma coisa, mas que, né, aqui na nossa região, eles acabam trabalhando com o bicho da seda, então eles vem uma quantidade enorme daquele bichinho, dentro de um local, tipo, quase como um aviário, um espaço bem legal, e aí ele tem o período de dormência, eles dormem 36 horas, aí quando eles acordam, aí eles se alimentam, né, nesse período. E aí a alimentação é folha de amora branca, amora, é alguma coisa com amora ali. Então eles colocam em cima do lugar onde elas estão e elas devoram em poucos segundos, né? Tem que ter uma quantidade bem grande ali de produção. Eu achei muito legal, quem puder voltar ali na internet aí, né, para dar uma fuçada e pesquisar um pouco, achei muito interessante. E aí, quando ele fica no período de produção, que ele já se alimentou bastante, que ele vai começar a produzir, eles baixam uma esteira e daí lá ele começa a fazer o casulozinho. É muito interessante, até passou a reportagem de uma dona de uma fábrica, de como é feito o processo, né, da seda. É muito interessante, quem puder, e a tecnologia ali em todos os sentidos, né? Uhum, verdade. Nossa, A tecnologia hoje está muito presente na área rural, cada vez mais. E assim, o produtor rural, ali quem está na área rural, tem que estar sempre investindo para não ficar para trás, né? Porque é a realidade hoje, né? E hoje em dia, assim, eles estão bastante, os filhos, né, principalmente, estão buscando, né, a estudar já nesse ramo, né, na questão, quem faz criação, por exemplo, de gado, geralmente os filhos, né, que procuram fazer ali veterinária ou agrônomo na questão dos plantios, então, eu vejo, né, percebo bastante que está aumentando bastante, eles não estão mais optando para sair e ir para a cidade, mas investir ali mesmo, né, fazendo a faculdade, relacionado a isso e aumentando, porque com a tecnologia facilita, não é mais tudo braçal, né? Então, eles procuram investir ali mesmo, porque, né, com o conhecimento que eles conseguem, né, com o estudo ali, eles conseguem fazer com que as coisas andem de uma forma tranquila, né? que gere o lucro, né? Porque se eu trabalho aí de uma forma com tração animal, né, um recurso aí mais manual, eu acabo não produzindo tanto. Geralmente não, né?
para me manter, né, produzindo para meu consumo próprio. E aí, com essas máquinas, né, tecnologia, o uso dessa tecnologia, eu consigo produzir aí para vender para, né, muitas vezes até para outros países. Então, é bem interessante o E uso da assim, tecnologia. eu cansei de ouvir alunos, né, a gente já é prof há alguns anos, né, tem uma estrada aí, de alunos dizendo que não iam estudar depois do ensino médio porque iam ficar na área rural, iam ser agricultor. Só que a realidade que se apresenta hoje é que quem quer ficar na agricultura e quer ter sucesso, Tem que precisa estudar. tem que estudar, precisa se especializar, né, para não ficar para trás. É muito importante. Isso aí. Isso aí. Vamos para a próxima? Tá, 3 então. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem vinculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhe for mais conveniente. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de: letra A, linhas de montagem e formação de estoques. B, empresas burocráticas e mão de obra barata. C, controle estatal e infraestrutura consolidada. D, organização em rede e tecnologia de informação. E, gestão centralizada e protecionismo econômico. Essa questão é bem interessante porque ela traz a relação do uso da tecnologia com a globalização, né? Então, vejam que, às vezes, se compra um carro achando que ele foi fabricado no Japão, por exemplo. Mas, na verdade, todo o processo de produção dele envolveu diversas nacionalidades, né? Como no exemplo ali, Itália, México, França, Nova York, Canadá. Então, esse processo de produção de um carro, ele representa bem a globalização, né? Que é essa conexão entre pessoas, produtos, dinheiro, que está aí no mundo, né? Cada país faz uma peça, né, prof? Daí é montado um determinado país. A questão aí dos equipamentos eletrônicos, né, celulares, que são produzidos em determinado país, né, e depois é montado em outro, aí sai, né, como se fosse daquele país. Isso, né? E na verdade ele passou por vários países, né? Vários países. Então, pessoal, a questão ela pede o seguinte: esse processo de produção, ele precisa do quê? Todo esse processo de produção desse carro esportivo, ele necessita do quê? Então, vocês vão encontrar a alternativa que mais se adequa ao texto. Já que tem letra A, até agora acho que é A, né, prof. Maria? Por enquanto, há uma dúvida no D ali. Tem uma dúvida no D? Fica entre D e A. Tem uma dúvida no D, né, mas... Agora começou a surgir o D ali. Thalia D, Vitor D. Então, pessoal, tem mais alguém colocando resposta? Eu já posso dizer qual que é a correta. Já pode dizer, prof. A correta é a letra D de dado, tá? Por quê? Porque essas multinacionais, né, na verdade, ali a gente tem representado uma multinacional, né, uma empresa presente em diversos países do mundo. Ela precisa ter uma organização em rede. O que é essa organização em rede? E uma tecnologia de informação. É essa conexão que precisa ser estabelecida entre um país e outro, né? Entre a fábrica de um país com a fábrica de outro país. São todos uma mesma multinacional. Mas tem sedes, filiais em diversos países. Então, para essas multinacionais funcionarem, elas precisam de toda uma rede de informação, uma rede de transportes, para poder
que esse carro seja montado, né? Para que esse carro seja feito. Então, é por isso que a prof falou que representa bem uma multinacional essa questão. Podemos ir para a próxima? Acho que sim. Então, vamos lá. Peraí. Número 4. Diante de ameaças surgidas com a engenharia genética de alimentos, vários grupos da sociedade civil conceberam o chamado princípio da precaução. O fundamento desse princípio é quando uma tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à saúde ou ao ambiente. Ainda que não se possa avaliar a natureza precisa ou uma natureza precisa ou a magnitude do dano que venha a ser causado por eles. Deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentena para maiores estudos e avaliações antes de sua liberação. Então, vem a pergunta agora. O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou administração de riscos tem como objetivo, letra A, priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos e à natureza, letra B, negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos ecológicos. Letra C. Instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências. Letra D. Combater a introdução de tecnologias para travar o curso das mudanças sociais. Letra E. Romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico e científico. E aí, pessoal, o que vocês pensam? Então, pessoal, esse princípio da precaução, ele é muito importante porque hoje pode-se criar, né, com a tecnologia, ameaças para o ser humano. Então, quando uma nova tecnologia ela é criada, ela precisa ser estudada pela sociedade, saber se ela vai ser liberada ou não. Por exemplo, é proibido mundialmente fazer clones de seres humanos, mas esse conhecimento existe para se clonar seres humanos, porque já foi clonado, inclusive, você já deve ter ouvido falar da ovelha Dolly, né, que foi clonada e tudo mais. Então, se eles conseguiram clonar um animal, eles podem clonar uma pessoa, né, e isso seria algo inaceitável pela humanidade hoje. Então, isso não pode, né? Isso é o tal do princípio da precaução. Até onde o desenvolvimento de uma tecnologia pode ser prejudicial para o ser humano. Até onde o ser humano pode chegar, né? Até que limite, né? Onde possa causar problemas, né? Tanto no ambiente quanto para a saúde dos seres vivos, né? Mas aí vem o outro lado, né? Para se construir armas para destruição em massa, também é usada a tecnologia, né? E isso não é levado muito em consideração, né? A bomba atômica, a bomba de hidrogênio, então, armas muito poderosas de destruição. Inclusive, se hoje ocorresse uma terceira guerra mundial, acredito que ela seria muito mais química do que bélica, né? Do que de armas, assim. Só que aí vem a questão das leis, né, prof? A questão da arma de fogo aí, né? Ela é produzida, mas ela tem restrições, né? Eu posso ir até um limite, né? Eu tenho leis que acabam dando esses limites, né? Sim. Prof, até agora a resposta que eles colocaram foi C, e a Valéria colocou ou B. Então teve um B e a maior parte é C. Pessoal, então vocês estão certos, é isso aí mesmo. Instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências. É isso aí. Esse é o tal do princípio da precaução. É você estudar as consequências que essa tecnologia pode causar para a humanidade, né? Vamos para o próximo, número 5. 5, então. A Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, períodos em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores nas fábricas,
caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo avanço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a alternativa A, proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentaram a produção com o aporte do grande capital. B, técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. C, passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se principalmente na produção têxtil destinada ao mercado interno. D, independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matéria-prima e os países industrializados. E, constituição de uma classe de assalariados que possuíam como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. E aí, qual a alternativa? Pessoal, essa questão, então, ela é sobre a segunda Revolução Industrial. Lembre que nós tivemos uma primeira revolução lá no século XVIII, a segunda revolução no século XIX, início do século XX, e a terceira revolução a partir da metade do século XX. Essa está pedindo sobre a segunda revolução industrial. Então, daquilo que está sendo apresentado ali no enunciado da questão, qual seria a que mais dá certo ali nas alternativas? Lembrando que a segunda revolução industrial, então, ela foi caracterizada pelo uso de novas fontes de energia, como o petróleo, energia elétrica, o gás, aí as invenções, o motor a combustão, a questão do carro, né, que era um motor a combustão, movido pelo diesel, pelo petróleo, as novas linhas de produção. B. Paloma, B. Põe um ponto de interrogação. Da Ana, A. A dúvida é sempre cruel, né? A Valéria colocou a A ou a letra E? E tá dividida a opinião aí. Tiago, letra B, Thalia, B. Marilise, a letra A ou a letra E? Tá em dúvida. Brenda, E. Tá um pouquinho dividido, prof. Então, assim, a letra E, que fala ali, ó, constituição de uma classe de assalariados que possuíam como fonte de subsistência a vinda de sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas, é um acontecimento, sim, que é relativo também à segunda revolução industrial, que é do operariado, né, dessa nova classe social e tudo mais. Mas a pergunta coloca ali no fim, ó, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. Quem que estabeleceu a produção em série? Lembrem que a segunda revolução industrial, ela é marcada pelo taylorismo, fordismo, que quer dizer o quê? A produção, o taylorismo é a administração científica do trabalho, que é você produzir o máximo no menor tempo possível, trabalho repetitivo, e a produção em série, que é o Fordismo, que é você, cada operário trabalha num setor da produção fazendo uma única coisa, e aí depois, no fim, vai ser montado o produto. Então, a alternativa que fecha com isso é a letra B de bola, técnica de produção fordista que institui a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Então, o Enem é isso mesmo, tá? Tem que estar muito... Confunde um pouquinho, né? Tem que prestar muita atenção no enunciado ali e na pergunta, que elas confundem.
ele é sempre fundamental para você saber para que lado que está indo a pergunta. Então, o texto que vem antes, normalmente são textos compridos, no caso ali é um curto, mas normalmente é comprido, tem que ler com muita atenção. É claro que Uma lá... palavrinha muda todo o contexto da pergunta, né? É claro que lá na hora são muitas questões, né? Que nem só da área das humanas são 40 questões, né? Se eu não estou enganada, é isso mesmo, né? 40. Acho que é por aí. E, então, assim, é bem cansativo. Por isso que vocês têm que se preparar para o Enem. Senão, chega lá na hora, você cansa e não lê mais direito os enunciados e acaba, às vezes, zerando questões fáceis, né? Por isso que essas questões aí, né, no ensino médio, elas têm que ser mais frequentes, tem que ter um certo convívio com isso, né, que daí facilita no dia do Enem, no dia do vestibular. Isso, que nem eu faço uma Oi. comparação, prof, assim, se eu fosse trabalhar lá na roça, no pesado, no fim do dia eu ia estar morta, eu não ia aguentar e não ia nem conseguir fazer direito, porque o meu corpo não é acostumado a fazer isso, né? É verdade. A mesma coisa com o Enem. Se eu não me preparar para o Enem, não adianta eu chegar lá achando que eu vou abalar, porque não vai ser isso que vai acontecer. Só se dá bem no Enem quem se prepara. E para se preparar é dedicação diária, tá? Com várias horas de estudo todo dia. Muita leitura, né? Isso aí. Vamos lá, número 6. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão da produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem concretizando. Nesse cenário, os tecnopolos aparecem como um centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, que conta com mão de obra altamente qualificada. Os impactos desse processo na inserção dos países na economia global deram-se de forma hierarquizada e assimétrica, mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva. Houve difusão desigual da mudança de paradigma tecnológico e organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os países mais desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Aí vem a pergunta: diante das transformações ocorridas, é reconhecido que, alternativa A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e os serviços, com maior destaque nos países desenvolvidos. Letra B. Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo modelo fundamentado em capacidade tecnológica. Letra C. As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que as incorporam em seu dia a dia. Letra D. Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, concentrados em alguns países emergentes. Letra E. O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção do conhecimento na esfera global, equipara-se ao dos países desenvolvidos. Essa é uma questão que precisa ter vocabulário para entender ela, inclusive, né? A gente tem várias palavras, assim, mais difíceis, né? Que não são muito... né, no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, é isso aí. Mas, enfim, o que o enunciado fala? Ele fala sobre os tecnopolos, que são o quê? Polos aonde se concentram o desenvolvimento tecnológico. Quer dizer o quê? Que a tecnologia, ela não está sendo desenvolvida igual no mundo inteiro. A gente tem locais, em alguns países, que está se desenvolvendo a tecnologia, enquanto outros estão para trás, né? Então, a pergunta, ela é relativa a isso, né? Sobre essa questão dessa desigualdade, né, tecnológica, né? Os países ricos estão sempre na frente, né? Porque eles têm dinheiro para investir na tecnologia. Os países pobres, coitadinhos, são os que estão atrás e que acabam tendo que comprar essa tecnologia, né? E aí, galera? O que vocês pensam?
Qual a alternativa correta? Ele tem a palavra na alternativa C, equidade. Equidade é igualdade, tá? Igualdade de condições. Vamos, pessoal. Dauana, letra E. Valéria Parisotto. E com pontinho de interrogação? É dúvida. Não sei, estou chutando. Eu acho que é essa, não estou em dúvida. Mais participação, pessoal. Sem medo de errar. Sem problema nenhum de errar, gente. A gente está aqui para aprender. Já que não vi nenhuma resposta tua ainda. Marilise, letra E. Até agora a letra E, prof. Então, vamos lá. Tiago, Então, D com interrogação. B. D de dado. D de dado. Tá. Então, vamos lá. Vamos por eliminação. A letra E. O crescimento econômico dos países em desenvolvimento. A gente pode... países que estão se desenvolvendo, né? Decorrente da dispersão da produção do conhecimento na esfera global, equipara-se dos países desenvolvidos. Quer dizer que países emergentes, como é o caso do Brasil, o desenvolvimento tecnológico é praticamente igual ao dos países desenvolvidos. Vocês acham que é isso? Que o Brasil ele é tecnologicamente desenvolvido igual aos Estados Unidos? Não é, né? Então, a letra E a gente pode eliminar. Pessoal, para estar indo de um por um ali para vocês entenderem o porquê que é errada, tá? A letra D. Porque, assim, quando a gente não acha a de cara a resposta correta, a gente tem que sempre por eliminação. Tem que por eliminação, né? Tem que... Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, concentrados em alguns países emergentes. Então, os países emergentes, eles estão se industrializando, mas eles ainda estão atrás dos países desenvolvidos, tá? Lembrem que nós temos os países desenvolvidos, que são os países ricos, os países subdesenvolvidos, que são os países pobres, e os países emergentes, que estão com um crescimento econômico, mas ainda têm muitos problemas sociais para serem superados. Então, eles não podem ser considerados desenvolvidos. Esses são os emergentes. A C. As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que as incorporam em seu dia a dia. Não, não é igual, não há equidade com a tecnologia, ou seja, nem todo mundo tem acesso às mesmas tecnologias. Isso a gente pode ver agora na atualidade. Nós temos alunos que têm condições de acompanhar as aulas online e temos alunos que não têm, porque não tem internet, a internet é limitada, não tem um aparelho celular para poder acompanhar. Então, isso já mostra essa desigualdade tecnológica que há. B. Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo modelo fundamentado em capacidade tecnológica. É justamente o contrário. Os fluxos de informação, eles vêm acelerando cada vez mais com a tecnologia. É essa troca de conhecimento, essa troca de informação que ocorre, por exemplo, nas próprias redes sociais. O fluxo de capitais é o fluxo de dinheiro pelo mundo, e o de mercadorias também. Então, com a globalização, com a tecnologia, ele só tem aumentado. Então, a única correta, pessoal, acho que ninguém citou essa, né, prof? A Jaqueline acertou. A prof chamou ela ali para responder e ela foi a única que acertou, né, Jaqueline? Foi a letra A, então. A inovação tecnológica, ela tem alcançado a cidade e o campo, que é aquilo que a prof comentou antes, incorporando a agricultura, a indústria e os serviços, mas de uma maneira mais acelerada, mais forte, nos países desenvolvidos. Eles estão sempre na frente nessa questão tecnológica, porque eles têm dinheiro para isso. Eu acho que nós podemos agora ir para a nossa última, né? A nossa última. Quase 10 e 2. Isso.
Acho que de repente dá tempo para mais uma, mas enfim, vamos ver como é que vai essa aqui. Uhum. Isso. Então, até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem a irradiação da fome no mundo, b. o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas, c. a maior demanda por recursos naturais, entre os quais recursos energéticos, d. a menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura, e o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário da economia em fase de mecanização. Pessoal, então essa questão ela é referente às consequências da primeira Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, que consequências nós tivemos? Ela é bem simples essa questão. Alguns ali colocaram letra C, prof. Uhum. Até agora tem mais gente, tem mais gente respondendo? Sim, Jennifer, C, todos C. Então, estão todos C certos. É isso aí mesmo. Com a Revolução Industrial, passou-se a ter uma maior demanda por recursos naturais, porque tudo que é industrializado, a matéria-prima, de alguma forma, sai da natureza. E também há um aumento maior do uso de recursos energéticos, né? Na época da primeira Revolução Industrial, era o carvão vegetal, o carvão mineral, né, para fazer a máquina a vapor funcionar. A partir da segunda Revolução Industrial, então, nós temos novos recursos energéticos, como é o caso do petróleo, que passou a ser utilizado em massa, e até hoje tem um uso muito grande, né? Infelizmente, porque é um recurso energético. A eletricidade, né, prof, que vem também dos recursos naturais, da água. Hoje nós temos, né, a eólica e a solar, que são outras fontes alternativas. Isso, e depois, o custo maior é para se adquirir, né, depois ela se paga, né? Isso aí. São recursos naturais, né? Uhum. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma, né, professor? Falta 10 minutos, acredito que sim. Então, vamos lá. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Aí vem a pergunta. Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Alternativa A. A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Letra C. A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Letra D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. Letra E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos, marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Então, essa questão, pessoal, vocês vão ter que relacionar
o avanço tecnológico com as cidades industriais lá do início do século XIX. A gente tem que pensar que para todo bônus tem o ônus, né? Então, as revoluções tecnológicas, elas trouxeram uma série de comodidades para o ser humano, né? Diversos avanços, coisas boas, mas também atrás vieram as coisas ruins, né? Então, por exemplo, ali no texto, está falando, né? A Revolução Industrial, ela se inicia na Inglaterra. É o primeiro país aqui as indústrias, onde as indústrias surgem, né? E com isso também surgiram os primeiros grandes centros urbanos, porque aonde estava a indústria, as pessoas acabavam indo morar ao seu redor. Só que era algo muito desorganizado, pessoal. Então, ali, as pessoas viviam em péssimas condições de vida, péssimas. Prof, respostas aí, letra E, alguns C, a Valéria está em dúvida entre a letra E e a letra A, mas a letra E foi a mais votada aqui. Então, é isso mesmo, pessoal. É a letra E. Então, assim, ó, na época, quando ocorreu a Revolução Industrial, lá no século XVIII, não existiam leis trabalhistas. Então, as condições de trabalho dos operários eram péssimas. Eles não tinham direito a férias, não tinham direito a um salário mínimo, eles trabalhavam várias horas por dia, chegavam a trabalhar 16 horas por dia dentro das fábricas. Então, era péssimo. As cidades, quando elas começaram, elas não tinham um sistema de esgoto, elas não tinham uma água encanada. Então, assim, era feio mesmo. Vocês imaginem uma favela hoje, mas uma favela bem feia. Eram as cidades da Inglaterra naquela época. É claro que conforme a tecnologia foi evoluindo e tudo mais, as cidades foram melhorando lá na Inglaterra, na Europa, né? Mas no começo, a falta de saneamento, de higiene era muito grande. E a única coisa que eles visavam era o lucro, né? Como diz ali, né? Lucro, lucro, lucro. Era o objetivo deles, né? Sem pensar muito aí no funcionário, na questão humana, né? Isso mesmo. Pessoal, antes que a prof esqueça, o professor Jonas deixou disponibilizado para vocês lá no Google Sala de Aula a lista de presença. Então, vocês vão lá e coloquem a presença de vocês, né? Infelizmente, é um número baixo, né, prof? Só 25. Pois é, 25 com nós três, 22, né? 22 alunos. Está reduzindo. 22 alunos, né? Está reduzindo a quantidade de alunos. Hoje nós temos a única aula que vai ser feita, depois a gente vai estar disponibilizando ali as aulas no Google, no WhatsApp, né, nos grupos, mas é necessário que vocês participem até para a questão de dúvidas. Daqui a pouco tem uma dúvida que a gente acaba não comentando durante a aula e vocês acabam ficando... E, pessoal, só reforçando a questão da recuperação. É muito importante que vocês façam, tem alunos que não responderam atividades de semanas anteriores, então é com essa recuperação que a gente vai conseguir aí postar uma nota para vocês. E como a gente já falou em várias aulas, a nota, ela é o nosso histórico aí, é o retorno da nossa atividade aí para o professor, é importantíssimo. É com ela que a gente vai contar a frequência, né, e fechar o boletim de vocês. Então, não dá para deixar para depois, ou vai acumulando, como a professora Bruna colocou no começo, vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. O Vitor perguntou se na recuperação pode pôr a opinião no texto. É sempre bem-vinda a opinião de vocês. O importante é formar uma opinião. Pode colocar, sim, sem problemas. E é isso que a gente quer, né? Que vocês sejam aí alunos críticos que consigam colocar a sua opinião, expor a sua opinião sobre diversos assuntos. É isso que a gente quer. E a área das ciências humanas é a que acho que mais fecha com isso, né? Para você expor o que pensa, colocar a sua opinião a respeito, claro, de um determinado tema e que você fez várias leituras em cima daquilo para formar o teu conceito. Isso, ter opinião, mas com fundamento, né, de conhecimento. Eu não sair por aí falando porcaria como a gente vê nas redes sociais. É verdade. Isso aí. Quando vai encerrar o trimestre? Gente, fechou? Isso.
Fechou ontem o semestre. Ele encerrou ontem, pessoal. Então, agora não é mais trimestre, vai ser semestre. Então, a partir de hoje, nós estamos no segundo semestre. Nós vamos ter, pelo que foi repassado para nós, né, profs, até o dia 18. Depois do dia 18 vai ser liberado o boletim para aqueles que estão em dia. Então, quem está com atividade atrasada, corre fazer. E até porque a semana que vem a gente já vai disponibilizar a 9ª semana de atividades, aí já vem mais atividade, vai mudar um pouquinho o tema. Então, é bem importante que essa semana vocês consigam aí eliminar o que tem pendente e, né, fazer a entrega para os professores. A gente, como a professora colocou, até o dia 18, a gente vai estar corrigindo e avaliando ainda. No máximo, né, prof? Que daí no dia 18 é o prazo máximo que a gente tem. Daí, para fazer uma correção, você não vai mandar 8 horas da noite um trabalho ali que já era, né? Já ficou. Na verdade, semana que vem, dia 9, nós temos o nosso conselho de classe, dos profs, né? Do ensino Então, médio. seria interessante que quem está com atividade atrasada, essa semana colocasse em dia. Porque a gente não olha todos os dias se o aluno postou atividade, a gente nem tem tempo para isso, não consegue fazer isso. Então, seria interessante essa semana já colocar em dia, né? Até porque, para vocês saberem, né, da manhã talvez a gente não consiga responder, nós temos conselho de classe o dia todo do ensino fundamental. Na outra quarta de semana que vem é ensino médio também o dia todo. Então, são dias que, hoje, por exemplo, nós temos aula com outras turmas. Então, você não consegue estar o tempo todo disponível para vocês. Né? No intervalo ali de uma aula ou outra, a gente consegue auxiliar. Por isso, pessoal, então, amanhã, de preferência, dê uma trégua para os profs, que a gente vai estar bem atarefado aí, né? Mas quinta e sexta a gente consegue ajudar se tiver alguma dúvida, alguma questão aí que vocês, né, estão meio preocupados, podem chamar que a gente está aqui para auxiliar, para ajudar vocês. Fiquem bem, né? Até terça-feira, e como os professores já colocaram aí, procurem eliminar essas pendências aí, que é para o bem de vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês. São poucos, né, em relação à quantidade de alunos que nós temos que poderiam estar acompanhando as aulas, mas a presença de vocês é muito importante. Então, eu quero agradecer muito a participação de todos, a maioria de vocês participa toda semana, e estão de parabéns, tá, por isso. Então, a Prof. deseja para vocês uma boa semana de estudos. Quem tem atividade atrasada, coloque em dia. E qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente, que assim que possível a gente sempre responde, tá bom? Uma boa semana, tudo de bom para vocês. Isso, então, eu também quero desejar, então, uma boa semana, um bom dia, né? Hoje, uma boa semana, tudo de bom, se cuidem e procurem colocar em dia, então, as atividades que estão ainda pendentes. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, tá, pessoal? Então, até, gente. Tudo de bom. Até mais. Até, gente. Tchau, Jaqueline. Para você também.